Amém? Glória a Deus. Aleluia. Prontos para a palavra? Amém. Glória a Deus. Quero falar com você um pouco sobre o princípio do descanso. A palavra do Senhor tem várias menções, faz várias menções a descanso. E vamos falar um pouquinho sobre o descanso. Vamos tentar entender um pouco mais sobre esse princípio que a palavra de Deus nos apresenta. Quero convidá-lo a ler a palavra do Senhor em Deuteronômio, no capítulo 25, a partir do verso 17, conta um relato. O contexto é: Israel saiu do Egito e agora eles estão no deserto, ok? O deserto era uma trajetória que Deus traçou para o seu povo, com destino à promessa, à terra prometida, ok? Então o deserto não é propósito, o deserto é um meio, amém? Não adianta você fazer do deserto um propósito. Deus está me colocando no deserto, e muito crente acaba louvando a Deus pelo deserto. Não, deserto é um meio, o foco de Deus, o propósito de Deus é a promessa, é a terra prometida, é a herança que Ele tem para mim e para você, amém? Agora, na passagem pelo deserto, o povo de Israel passou por alguns desafios e sofreu alguns ataques. Sofreram alguns ataques. E esses ataques são importantes nós estudá-los para entendermos e sacarmos os princípios, porque Israel é uma figura profética, ok? Israel é uma figura profética. A Bíblia diz que tudo o que aconteceu com Israel no deserto e na terra prometida eram sombra das coisas que iriam acontecer. Então, quando você olha para Israel, você precisa olhar para a nação de Israel até os dias de hoje e entender que eles são um tipo de sombra, são tipos de nuances que Deus faz neles, que acontece com eles, mas profeticamente é o que acontece conosco. Então Israel é como se fosse um espelho para as nossas vidas. Então o que acontece com Israel acaba acontecendo direta ou indiretamente com a igreja. Então você vê Israel sempre em batalha, não é verdade? Sempre em guerra, sempre os inimigos tentando invadir suas divisas. A Bíblia diz que o diabo, o nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como um leão, querendo invadir as nossas divisas, querendo nos tragar, querendo nos devorar, querendo nos roubar. É uma figura profética. Então nós precisamos aprender e entender o papel, o ensino que nós podemos extrair de tudo o que aconteceu com Israel. Deuteronômio 25, ele diz assim: lembrem-se do que os amalequitas lhe fizeram no caminho quando vocês saíram do Egito. Olha o que ele está dizendo, lembre-se, recordem. Veja no versículo 18, quando vocês estavam o quê? Quando vocês estavam, olha só, lembrem-se, o que os amalequitas, amalequita é um tipo de opressão, amalequita é um tipo de ação maligna, espíritos contrários que vêm contra você. Agora, a advertência é, tragam a memória, lembrem do que aconteceu com vocês, de qual foi a ação dos amalequitas, esse espírito contrário, desse espírito opressor contra vocês, num momento muito estratégico, no momento em que vocês estavam cansados. Olha só, quando vocês estavam cansados e exaustos, eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos os que ficaram para trás e não tiveram temor de Deus. Os amalequitas, eles sempre existem, a história deles, eles sempre são presentes na história de Israel. Você sempre vai encontrar a citação desse povo. Você vai encontrar os amonitas, os amalequitas, os midianitas, todos esses itas aí, né, são inimigos do povo de Deus. São espécie de, hoje, para nós, na nossa realidade, são espécies de ataques malignos, que atacam a nossa mente, atacam nossa saúde, atacam nossos relacionamentos, atacam e roubam a nossa paz. Agora, pode deixar o texto, por gentileza. Ele está dizendo o seguinte:
lembre-se disso, que os amalequitas os atacaram quando vocês estavam cansados. Cansados. Meu irmão, nós precisamos dar muita atenção ao cansaço. O cansaço é algo que Deus nos manda pôr os nossos olhos. A Bíblia nos conta em Gênesis, no capítulo 25, versículo 29, conta a história de Esaú. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto voltando do campo. A palavra faminto aqui, se nós olharmos uma outra versão, a palavra aí é cansado. Cansado. A ideia era o seguinte: Esaú era um homem do campo, e quando ele voltou para casa, Jacó aproveitou a oportunidade de ver o seu irmão cansado, vulnerável, e fez a proposta da venda ou da compra da sua herança. Você conhece a história de Esaú e Jacó? Jacó e Esaú. Esaú era o primogênito, e ele deu o seu direito, ele deu a sua herança, ele vendeu troca por um prato de comida. Ele fez uma troca. Por que ele fez essa troca? Porque ele estava cansado. Cansado. Em momentos de cansaço, são momentos que a alma fica vulnerável, o teu espírito fica exposto, sem muita proteção. Jesus, certa vez, falando aos seus discípulos, ele diz assim: vinde a mim, venham a mim, todos os que estão cansados. Então percebam isso, o cansaço é um momento crítico, e que nós, seres humanos, precisamos dar atenção. É comum você encontrar pessoas, e eu já tive, infelizmente, a oportunidade de encontrar com vários amigos, crescemos juntos, estudamos juntos com alguns deles, e passam os anos, você encontra eles, você encontra um ou outro, e pergunta: e aí, como é que você está? Como é que está o casamento? Como é que está a família? Ah, eu já não estou casado mais, já larguei aquela mulher e tal. Mas por quê? Ah, eu me cansei. Ah, eu estava cansado. Perceba que, por causa do cansaço, nós abrimos mão, nós cometemos erros, nós tomamos decisões erradas em momento de cansaço. Veja qual é a estratégia dos amalequitas. Os amalequitas foi um povo inimigo que aproveitou o momento de cansaço para matar, para destruir as pessoas que ficavam para trás. Cuidado com o cansaço, meu irmão. Cuidado com a alma cansada. Cuidado com os ânimos cansados. Cuidado com o espírito cansado. Existe uma casta demoníaca que ela vai se levantar no momento em que você está mais cansado, e ele vai roubar você. Pessoas abrem mão do ministério, abrem mão de chamados que Deus deu, de responsabilidade que Deus colocou sobre ele, abrem mão, desistem, mudam, porque estavam cansados. Ah, mas por que você fez? Ah, eu me cansei. Ah, eu estava cansado. Ah, porque isso, porque aquilo. O cansaço faz você abrir mão de coisas que Deus te deu. De Deus te deu. Amém? Vocês estão aí, igreja? Agora, volte para Deuteronômio. O texto ele diz o seguinte: que os amalequitas, eles atacaram Israel no período que eles estavam cansados. Agora, a forma como ele atacava era quem ia ficando para trás no caminho, e eliminaram todos os que ficaram para trás. Perceba que o cansaço, ele faz você diminuir o ritmo. Por que você está pregando isso, Kels? Porque nós estamos chegando em final de ano, e final de ano muitas vezes acumula o cansaço na sua vida. Trabalhou demais, você foi intenso durante o ano, e geralmente no final do ano, as pessoas tomam decisões muito erradas. Geralmente, final de ano, as pessoas pedem conta do trabalho, as pessoas desistem de projetos. Geralmente, final de ano é momento que as pessoas tomam decisões que podem atrapalhar a vida dele por muitos e muitos anos, por causa de cansaço. As pessoas começaram a andar para trás, começaram a andar devagar e ficaram para trás.
O cansaço faz você diminuir a velocidade. O cansaço faz você diminuir o ritmo. O cansaço faz você mudar as tuas prioridades. Você procura um irmão e diz: aí, meu irmão, tem tido comunhão com Deus, tem orado, tem buscado a presença de Deus? Ah, não, pastor, eu estou cansado, está uma correria. Você começa a diminuir o ritmo. Conhece alguém assim? Já viram alguém assim? Você começa a diminuir. E aí, queridos, o inimigo se levanta e vai, a estratégia deles era ir devorando, destruindo todos que iam ficando para trás. Quando eu era criança, nós gostávamos muito de caçar passarinho, andar no meio do mato, né? E ali nós andávamos naquelas trilhas, na minha terra chamava de carreiro, né? Eram os carreiros que se fazia no meio do mato, e andava por ali, e como era um carreiro, só passava uma pessoa, então você fazia tipo uma fila indiana, e um ia atrás do outro, né? Ia caçar, ia pescar, ia fazer um monte de coisa. Só que tinha uma lenda, né? Havia uma lenda urbana, né? Ali uma lenda nos carreiros, que nós morríamos de medo de cobra, né? E tinha muita cobra naquela época. E a lenda dizia o seguinte: a cobra, ela ataca quem fica para trás, né? Então ninguém queria ser o último da fila, né? Todo mundo puxava um para o outro e jogava, a cobra, e daí que todo mundo corria, porque a estratégia das cobras era atacar o último da fila, certo? Então ninguém queria ficar para trás. E parece que a estratégia, segundo a Bíblia, a estratégia dos amalequitas é atacar quem fica por trás, quem fica para trás, que vai diminuindo o ritmo. Meu irmão, cuidado com o cansaço. Está cansado? Teu casamento, está cansado da tua relação? Cuidado, é nessa hora que um tipo específico de casta demoníaca ataca você. Quer derrubar você, quer destruir a sua vida. Amém, queridos? Vocês estão aí? Estou pregando para alguém aí ou não? Agora deixa eu te falar. A Bíblia, ela apresenta uma teologia, ok? Para combater o cansaço. E a teologia para combater o cansaço é a teologia do descanso. A Bíblia trabalha o descanso. E nós vamos encontrar o princípio do descanso na Bíblia em três momentos diferentes, em três fases diferentes da história de Deus com o homem. Primeiro, você vai encontrar Deus falando de descanso, a Bíblia falando de descanso. A primeira menção do descanso está em Gênesis, nos dois primeiros capítulos. Qual que era o contexto? A Bíblia diz que Deus, Ele criou todas as coisas. Criou o céu, a terra, criou as aves, criou toda a fauna, a flora, criou todos os animais, criou tudo. E por fim Ele criou o homem, e a Bíblia diz que Ele criou isso em 6 dias. Foram 6 dias para Deus trabalhar tudo isso. E quando Deus olhou e viu que estava tudo pronto, quando Deus olhou que a obra havia acabado, não havia mais nada a se fazer, não havia mais nada para se criar, nada para consertar, nada para ajustar, Ele mandou um exército de anjos fazer o checklist de toda a criação, e eles foram e voltaram a Deus. Está tudo ok, tudo prontinho, tudo funcionando, tudo redondinho, não temos mais nada para fazer. Isso levou 6 dias, e quando Deus viu que toda a obra estava pronta, a Bíblia diz que no 7º dia, Deus descansou. O contexto do descanso, nessa primeira menção, é o contexto de que o descanso existe, porque não temos mais nada para fazer. Está concluído tudo. Não há mais nada. Esse é o ambiente antes do pecado existir. Esse é o ambiente antes do pecado entrar. Deus, Ele descansou, e você vai ver Deus trabalhando a ideia do descanso, porque o descanso, ele nasceu, porque não temos mais nada para fazer, mais nada para executar, não tem mais nenhuma folha para criar, não tem mais nenhuma gota de água para criar, tudo está pronto, tudo está consumado, não temos mais o que fazer. Então, no primeiro ponto, na primeira menção que nós encontramos na Bíblia sobre o descanso, é que porque a obra acabou,
não tem mais nada para fazer, então vamos nos assentar e vamos descansar. Amém? Porém, entrou o pecado no mundo. E no pecado, as coisas tiveram algumas mudanças, algumas adaptações. E nós vamos ver Deus falando do descanso, agora na lei, no livro de Êxodo. E agora nós encontramos o descanso num outro contexto, onde Deus disse: guardarás o sábado, e será para o seu descanso. Você vai ter que tirar um dia para o seu descanso, a lei dizia isso. A palavra sábado, ela vem da expressão Shabá, que significa descansar, significa renovar, significa tirar um tempo para recuperar a força, recuperar o fôlego, recuperar as energias. E Deus disse: você tem que fazer isso. Isso é sagrado, isso é uma lei de sobrevivência, isso é uma lei de existência, isso é uma lei para se viver bem na terra. Agora entendam isso, vamos tentar entender os dois contextos do descanso. Na lei, o descanso ele tinha uma finalidade diferente do livro de Gênesis. Enquanto no livro de Gênesis o descanso entrou, porque não havia mais nada para fazer, não havia mais nada para realizar, na lei Deus estabelece o princípio do descanso com a outra finalidade. E qual é a finalidade do descanso estabelecido na lei? Na lei, o descanso ele existe, porque você tem muita coisa para fazer. Na criação, o descanso ele entrou porque não temos mais nada para fazer. A lei ela dizia o seguinte: você precisa descansar, porque você tem uma terra para conquistar. A lei dizia, a terra ela precisa produzir por 6 anos, mas no 7º ano ela precisa descansar. A lei dizia que o animal, ele precisava trabalhar por 6 dias, mas no 7º dia ele tinha que descansar, porque ele tinha muito trabalho para fazer ainda, havia muitas obras para serem realizadas ainda. O princípio do descanso que nós encontramos na lei, no Pentateuco, no livro das leis de Deus para o povo, no livro das leis de Deus para o povo, para viver o reino de Deus, Deus diz assim: tem muita coisa para ser feita ainda. Então você precisa descansar. Você precisa descansar. O descanso é para conquistar a terra. O descanso é para alcançar as promessas que Deus tem para a sua vida. Amém? Queridos, Deus, Ele estabeleceu um princípio de descanso, Ele estabeleceu uma lei, e é uma lei, ok? Não é uma obrigação, é uma lei universal, é uma lei que rege o corpo físico, rege a terra, rege o universo, a lei do descanso. E se você quebrar essa lei, se você ignorar esse princípio, você vai pagar caro por isso, você vai atrair consequências para isso. Então as pessoas estão ignorando um princípio que Deus estabeleceu, o princípio do descanso. Não tiram férias, não dão tempo para a família, não tiram tempo para o seu casamento, para dar uma renovada, ok? Para brilhantar, para fazer de novo, trazer de novo brilho. As pessoas estão ignorando um princípio básico. Você não vai morrer agora, irmão, amém? Por quanto tempo você quer viver ainda? Olha aí, 120 anos, glória a Deus. Você tem muito chão para frente, você tem muita vida para viver. E se você ignora um princípio, o princípio do descanso, você corre o risco de diminuir no teu ritmo. E Satanás aproveitar esse ambiente, aproveitar esse momento e roubar você. Roubar você. Você precisa aprender a respeitar essa lei. Você precisa aprender a respeitar esse valor que Deus estabeleceu. Meu irmão, você tem muita vida pela frente, você tem muitos objetivos, você tem muito propósito para alcançar, você tem muitos desafios para vencer. E você precisa respeitar o descanso. Amém?
Deus disse, guarda o sábado. Não sábado como doutrina, não sábado, não uma lei como um princípio para se relacionar com Deus, não uma lei como um princípio para agradar a Deus, não é por aí que você agrada a Deus, mas a lei como um princípio de sobrevivência, de existência, uma lei que rege a criação de Deus, a lei do descanso. Você precisa respeitar as suas horas de sono. Você já sabe quantas horas você precisa para dormir? Tem pessoas que dormem 4 horas e ok, o corpo reage, o corpo descansa, o corpo fica muito bem. Agora, tem pessoas que têm que dormir 8 horas, tem pessoas que precisam dormir 9 horas. Quais são as horas necessárias de sono para você? Você precisa aprender a isso, você precisa aprender a respeitar isso. Amém? Você precisa respeitar o teu feriado, o teu dia de folga, você precisa respeitar. Não, porque eu tenho que trabalhar, tenho muita coisa para fazer, não tenho tempo não tenho tempo para férias não tenho tempo para descanso não. Cuidado, amanhã isso pode te fazer falta. Amanhã isso pode vir cobrando você de uma maneira violenta. E Satanás, não que Satanás tem poder sobre a sua vida, mas Satanás ele aproveita das circunstâncias, ele aproveita do ambiente, ele aproveita da situação para destruir você. Vocês estão aí, igreja? Amém? Querido, você precisa receber essa mensagem, receber um rema dessa palavra, e entender que Deus tem muito para você conquistar. Deus tem uma promessa de vida para você. Deus tem um alvo para você. Vamos ver um texto em Mateus, agora Jesus trabalhando esse princípio. Livro de Mateus, a partir do verso 9. O contexto é Jesus sendo questionado, porque ele estava curando no sábado. A lei, olha o perigo da lei, presta atenção aqui, a lei tem os seus perigos. A lei, quando falo de lei, eu estou falando do Velho Testamento, o que Deus deu através de Moisés para o povo. Satanás, com seus enganos, ele pegou essa lei e transformou ela numa religião. E as pessoas começaram a fazer da lei um método de se relacionar com Deus. Aprendam isso. A lei, ela não é para o teu relacionamento com Deus. O teu relacionamento com Deus é resolvido através de Jesus. Amém? Você, através de Jesus, tem um relacionamento restaurado com Deus. E a Bíblia diz que ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus. Amém? A lei, ela não tem poder para te levar a Deus. Ela não vai te levar a Deus. A lei, ela tem um poder de mostrar o que você tem que fazer, e principalmente mostrar que você está fazendo errado. Mas ela não tem poder para mudar a tua vida. Jesus, ele não mostra os teus erros, mas ele simplesmente muda a tua vida. Ele muda o teu estado, ele muda a tua situação, ele faz de você um homem e uma mulher agradável a Deus. Você sabia que Deus está feliz com você? Sabia que Deus ama você? Sabia que Deus aceita você do jeito que você é? Amém ou não? Por causa do sangue de Jesus sobre a sua vida. Glória a Deus pelo sangue do Cordeiro. Amém? Quantos podem dar um aplauso ao Senhor por ter derramado esse sangue precioso? Agora, o que fizeram da lei? Fizeram da lei um substituto de Jesus. Aí os fariseus, os legalistas, transformaram a lei numa religião. Você tem que fazer isso, senão Deus vai ficar bravo com você. Querido, Deus não vai ficar bravo com você se você cumprir a lei ou não cumprir a lei. O problema é se você não cumprir a lei, se você não respeitar a lei, você vai ter consequências seríssimas na sua vida. Se você desrespeitar as leis que Deus estabeleceu para a existência, para se viver bem, para se viver em paz na terra, você vai trazer resultados ruins, e você vai trazer consequências ruins. Então a lei dizia, não mate, a lei dizia, não roube, a lei diz, não adultere, a lei diz, não tenham ídolos. A lei fala várias coisas que dizendo, se você
respeitar isso, você vai viver grandes dias, você vai viver longos dias, você vai viver a prosperidade, você vai conseguir atrair para a sua vida e para a sua casa métodos, valores e princípios para se viver bem na terra. Amém? Porém, as pessoas, como os fariseus, fizeram da lei uma religião e começaram a questionar Jesus: oh, como você diz que é filho de Deus e está fazendo milagres, trabalhando no sábado? O sábado para eles tinha que ser respeitado. O sábado para eles era tão criterioso que eles não podiam mexer nem um pouquinho, não podia levantar pó. Se levantasse o pó, se a terra fosse agitada e o pó levantasse, um raio ia cair na cabeça deles. Era radical. E hoje nós temos algumas pessoas que fazem do sábado uma lei religiosa. Agora, o sábado não é uma lei religiosa. Sábado é um princípio para você viver bem. É o princípio do descanso. E Jesus estava curando no sábado. E agora veja que interessante. Saindo ele daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. Deles quem? Dos judeus, dos legalistas. Versículo 10. Estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. Uma das mãos atrofiadas. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram: é permitido curar no sábado? Quiseram colocar Jesus na parede. A religião querendo fazer valer, a religião querendo aprisionar, a religião querendo roubar o que Deus tem para mim e para você. Aí Jesus continua, versículo 11. Eles responderam: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Versículo 12. Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu, e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. E era sábado, e Jesus curou. Agora, entendam, vamos caminhar para o fim agora. A lei, quando estabeleceu o sábado, o descanso é o seguinte: você precisa descansar, porque você tem muita coisa para fazer, você tem muita coisa para alcançar. Antes do pecado, o sábado, descansa, porque não tem mais nada para fazer mesmo. Senta aí, fica de boa aí, arruma o que fazer, não tem mais nada para fazer. Mas por causa do pecado, quando entrou o pecado, e Deus veio estabelecendo o seu reino, Ele diz: agora você precisa descansar, porque eu tenho muita coisa para fazer. Vamos entender isso. Isso pode mudar a nossa vida para sempre. Isso pode mudar a tua forma de encarar a vida, de encarar o trabalho, de encarar a família, de enfrentar o dia a dia. Isso pode mudar a nossa história. Olha que interessante. Havia um homem, e uma das mãos desse homem estava mirrada, atrofiada. Esse homem não era produtivo. Esse homem não podia trabalhar. Esse homem não podia alcançar o que havia para ele. Todo o potencial dele estava atrofiado. Uma pessoa com uma mão só, principalmente no contexto social que eles viviam, esse homem era excluído socialmente. Esse homem não tinha trabalho. A família estava passando por necessidades. A vida estava difícil para ele. Porém, ele fazia do sábado uma religião. Mas a religião não tinha poder. A religião tinha poder para dizer: você está debaixo de maldição, por isso você tem a mão atrofiada. Mas a religião não podia mudar a história desse homem. Agora vem Jesus e diz: olha, meu irmão, é sábado. E qual é o propósito do sábado? É descansar para alcançar mais. Só que a religião, ela não conseguia entender, os fariseus não conseguiam entender que o propósito do sábado era restaurar, o propósito do sábado é recuperar, o propósito do sábado é renovar as forças. O propósito de você vir num culto como esse, querido, não é cumprir com a tua obrigação para Deus.
O propósito de vir num culto como esse não é para você agradar a Deus, mas o propósito de você vir para um culto como esse é renovar você, restaurar você, renovar as tuas forças, reacender a chama no teu coração. Nós precisamos entender propósito do descanso. Algumas pessoas, por entender religião, elas fazem da religião um amuleto. Hoje eu não vou na igreja, eu já fui semana passada. Percebe, a religião, ela não te liberta. A religião, ela vai te escravizando. Algumas pessoas dizem, eu não gosto de grupo familiar, eu não vou em grupo familiar. Mas qual é o propósito de um grupo familiar? Não é religião, queridos. É renovar a sua vida, renovar as suas forças. Por que você vai na igreja todos os domingos? Porque senão Deus fica bravo comigo e vai jogar um raio na minha cabeça. Não! Por que você vai na igreja todas as semanas, ouvir uma palavra, adorar a Deus com os meus irmãos, me expor à unção, receber uma palavra profética? Para quê? Isso me renova, isso renova minhas forças, isso traz um descanso para o meu espírito, isso restaura as minhas energias, isso restaura a minha fé, porque eu tenho muito para conquistar. Meu irmão, se você fosse morrer hoje, tudo bem, não precisava fazer mais nada. Mas Deus não vai te matar hoje. Deus tem muita coisa para a sua vida ainda. Por isso você precisa ser renovado dia após dia. Amém? Quantos recebem essa palavra? Querido, esse homem estava vivendo a religião como nenhum outro. Estava na sinagoga, estava cumprindo a lei, guardando o sábado, mas nunca, durante toda a sua vida, a sua mão foi restaurada. E continuava improdutivo, continuava sem poder alcançar, continuava sem poder realizar, continuava sem poder conquistar, estava amarrado. A religião dizia, você não pode, você está debaixo de maldição, você está com a marca do pecado. Eu estou, mas e daí? E daí eu não sei, você está condenado. Ela tem poder para mostrar os teus erros, mas não tem poder para mudar a tua vida. Aí Jesus entrou no sábado, dentro da sinagoga, e disse, mas qual é o propósito do sábado? Vocês não estão entendendo? O sábado é descanso. E aquele homem, por anos e anos, todos os sábados, estava na sinagoga. Hoje, agora, ele encontrou com o verdadeiro propósito de Deus, que é Jesus. E ele foi renovado. E num instante, a mão dele foi consertada, foi restaurada, foi curada. E sabe o que aconteceu com esse homem? De agora em diante, ele pode voltar a trabalhar. De agora em diante, ele pode conquistar o que Deus tem para ele. De agora em diante, a marca da maldição foi arrancada dele. De agora por diante, ele pode voltar para sua casa, ele pode voltar a realizar os seus propósitos, porque ele foi restaurado, renovado, recuperado nas suas forças, renovado nas suas energias. Amém, queridos? Jesus diz assim, o sábado, o homem não foi feito para o sábado, Jesus explicando. Estava dizendo, quem é maior, o sábado ou o homem? Quem é maior? Jesus disse assim, o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. O sábado é para benefício do homem, o descanso é para benefício do homem, e não é para fazer dele um escravo. Agora, nós podemos entender o que Jesus quis fazer conosco. Quando Jesus subiu naquela cruz, foi pregado naquela cruz, ele bradou no último suspiro, dizendo, está consumado. E a Bíblia, o autor de Hebreus diz assim, que resta ainda um sábado para nós. Queridos, daqui uns dias, não sei quantos, mas daqui uns dias, nós seremos arrebatados em glória. E nós vamos entrar no descanso eterno. E lá, queridos, não temos mais nada para fazer. E Deus vai falar o seguinte, ei filhão, descansa aí. Descansa aí, mas por quê? Não tem mais nada para fazer, eu já fiz tudo por você. Mas enquanto nós não vamos para o céu, nós temos muita obra para realizar.
E para isso você precisa respeitar o princípio do sábado. Primeiramente, respeite o que Jesus fez na cruz por você. Ele renovou você. Ele renovou tuas forças. E agora aplique o princípio no teu dia a dia. Queridos, respeite o tempo do descanso. Se você é daquele valentão, machão, que não sabe guardar final de semana, não sabe tirar umas horas de folga, meu irmão, para com isso. Deus estabeleceu uma lei e você precisa descansar. Tire umas horas para você. Respeite isso. Tire férias. Aprenda a valorizar. Pastor, mas não tenho dinheiro, como que eu vou fazer? Meu irmão, quem te supre é Deus. Tire uma semana, 2 semanas por ano, para você descansar, renovar as tuas forças. Porque agora você é jovenzão, bonitão, todo saradão, mas deixa chegar a idade aí, você vai falar, por que eu não descansei? Né? Tire um tempo para você renovar o teu casamento. Pega a esposa, vai passear com ela, vai tirar um final de semana com ela, vai tirar uma noite com ela. Isso é descanso, isso é renovo. Amém? Querido, tire um tempo para você renovar a tua fé, o teu espírito. Tire um tempo para você ler a Bíblia. Amém? Tire um tempo para você renovar as tuas forças. Guarde nas tuas 24 horas do dia alguns minutos para você se assentar e renovar as tuas forças diante da palavra de Deus. Tire um tempo para você fazer as suas orações. Não quebre esse princípio que é o renovo de Deus na sua vida. E queridos, a partir do momento que nós entendemos o propósito de Deus, o princípio que Deus estabeleceu para as nossas vidas, como a lei, a nossa vida pode mudar para sempre. Alguns pais, eles não reservam o tempo para gastar com os filhos. E aí cresce aqueles filhos sem intimidade com o pai, aqueles filhos crescem sem conhecer quem é o seu pai. Pai, tire um tempo com os seus filhos, isso renova você, renova ele. Tire um tempo para brincar com ele, rolar na grama, rolar no tapete, isso renova, isso traz descanso. Esse é o princípio que Deus estabeleceu para nós. Um dia nós vamos nos assentar, um dia nós vamos chegar no céu e Deus falou, está consumado, você não precisa mais nada. Mas por enquanto nós temos todas as promessas de Deus para as nossas vidas. Amém? Você tem uma promessa de um lar feliz, você tem uma promessa de uma vida próspera, você tem uma promessa de saúde, você tem uma promessa de ganhar a sua família para Jesus, você tem uma promessa de onde você pisar a planta dos teus pés, você terá por herança. Você tem todas as promessas de Deus para alcançar ainda na sua vida, meu irmão. Amém? E todas essas promessas já estão liberadas nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Todas as bênçãos espirituais já estão liberadas. E você tem que alcançar isso. Amém? Você tem tudo isso para alcançar na sua vida ainda. Então por isso você não pode desprezar o princípio do descanso. Venha para a igreja. Gaste tempo de oração. Aprenda a ler a Bíblia. Vá ao grupo familiar. Deixe o Espírito Santo encher você. Amém? Isso para quê? Deus, para Deus ficar, pastor, por quê? Aí Deus vai ficar feliz comigo? Não, Deus vai estar super feliz com você. É impossível Deus ficar mais feliz com você do que Ele já está. Mas isso é para você conquistar tudo que Jesus já liberou para a sua vida. Amém? Amém? Você recebe essa palavra? A Bíblia diz que Ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Amém? Agora pense bem, Deus nos abençoou de todas as formas. Então existem as bênçãos naturais, podemos chamar de bênçãos materiais, e existem as bênçãos espirituais. As bênçãos materiais ou naturais, Deus tem te dado, e Deus dá para todos. A chuva, a terra para plantar e colher, isso não é bênção? O Brasil, todos os anos ele está quebrando recordes de produção de grãos, né, de commodities no Brasil. Isso é bênção de Deus, uma terra farta, uma terra produtiva. Então isso é uma bênção natural, a chuva cai, né, rega a terra,
abastece os reservatórios de água. Isso é bênção, não é? Isso são bênçãos naturais que Deus já deu. Agora existem bênçãos espirituais, que elas estão nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. E essas Ele já liberou para a sua vida. E elas vão caindo sobre você, e elas vão vindo sobre você. E à medida que você crê nisso, e que você determina, e você estabelece que vai alcançar, você começa a respeitar algumas leis. Tem promessas de Deus que vão se cumprir agora, nos teus 20 anos. Tem promessas de Deus que vão se cumprir nos teus 30 anos. Tem promessas que vão se cumprir nos teus 40. Tem promessas que vão se cumprir nos teus 50. Tem promessas que vão se cumprir nos teus 90 anos. Para cada estação, Deus tem uma promessa. O salmista diz que nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas. Amém? E ele diz assim que as folhas não caem, e na estação própria, no devido tempo, vai dar o fruto. Querido, tem fruto certo para cada período de tempo na sua vida. E você precisa chegar nesse tempo. Então cuide da sua saúde, cuide da tua fé, cuide da sua casa, cuide de você, respeitando a lei do descanso. Amém? Você recebe essa palavra? Preguei para alguém aqui nessa noite? Aleluia!